dia, irmãos. Bom dia. Eu vou ficar assim, e assim eu posso enxergar todo mundo, ou quase todo mundo. Irmãos, o tema que me foi dado é planejando a nossa vida espiritual. E o título é Granjeie os seus dons e talentos. Eu até comentei com o irmão Maurício que eu não gostei muito dessa palavra granjeie, porque é uma palavra que diz para você buscar com força, com esforço, algo que não vem a ser conforme a palavra de Deus. Mas foi me dado esse tema e assim vamos prosseguir. Irmãos, eu não vou falar em alguns minutos sobre os dons, cada um deles, seus aspectos, suas funções e assim por diante. Por quê? Porque levaria um mês e seria um estudo de, no mínimo, 30 páginas. Tá? Então, o que eu vou falar digamos assim, é apenas uma pincelada sobre os dons. Não tem a pretensão de dar um estudo avançado sobre os dons, mas é uma pincelada. E diga-se de passagem que, desde que eu estou aqui, eu sei que pelo menos foi feito 2 testes sobre dons. Não sei se foi feito mais, mas pelo menos 2 foram feitos. E eu tenho eles em casa. Se os irmãos quiserem depois, me procurem, eu imprimo. E aí fica com os irmãos. Tá? Bem, sobre os dons e talentos. O Espírito Santo é quem concede dons aos cristãos, visando o crescimento do reino, como está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 8 a 11. Os dons geralmente se relacionam, pelo menos em parte, com o seu temperamento, com os seus desejos espirituais no serviço do Senhor. O conhecimento de seu dom ou dons evita a frustração de tentar ministrar de forma não adequada com o que você é. Este conhecimento o orienta para um ministério eficaz. Por outro lado, você não precisa de um dom para ministrar em algumas áreas. É interessante notar que o Novo Testamento tem imperativos como buscar para todo crente com respeito às funções dos dons espirituais. Assim, é preciso que cresçamos em fé, misericórdia, sabedoria, conhecimento, discernimento espiritual, e que todos evangelizem
evangelização não é apenas para algumas pessoas. A evangelização, ela é para cada crente, cada um de nós, todos, sem exceção. Assim, devemos evitar a busca excessiva, a busca obsessiva de qualquer dom. Não menospreze nenhum dom. A gente costuma brincar, né? Qual é o maior dom que temos hoje em dia? Quem se atreve a falar? Qual é o maior dom que é visível, é falado hoje em dia? Tá bom, vocês estão tímidos. É o dom de línguas. Mas aí é um problema. O que se usa muito é o dom de língua nos outros, né? E assim por diante. Existem dons que são para a igreja hoje. Outros dons já passaram. Não há necessidade mais desses dons na igreja. E por não haver necessidade, esses dons já passaram. Eles deixaram de existir. Tá? Confie no Senhor para lhe dar o que é necessário para melhor servi-lo. Precisamos confiar no Senhor se queremos servi-lo com dedicação. Não há nenhum dom espiritual exigido de alguém qualificado para ser líder, nem o dom de ensino. Mas o Novo Testamento exige muito do líder em termos de maturidade e fruto espiritual. A Igreja Evangélica Batista Moriá já fez pelo menos 2 testes para que cada membro descobrisse o seu dom ou os seus dons. E pelo que nós observamos, muitas pessoas, muitos irmãos na igreja têm o dom de ensino. Então, se faltar uma pessoa para ensinar, não precisamos ficar preocupados, porque existem várias pessoas que têm esse dom de ensino. Eu poderia citar nomes, mas esqueceria um, não seria justo. Tá? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, e do versículo 4 até o versículo 8a, diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo aqui não está falando de uma ignorância no sentido de brutalidade. Paulo está falando de uma ignorância, uma falta de conhecimento a respeito dos dons espirituais. Faltava na igreja de Corinto o conhecimento dos dons espirituais. Vamos lá, continuar lendo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O dom ou os dons são dados com finalidade, são dados para serem úteis e não inúteis. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e assim por diante. Tá? Eu gosto de fazer separação entre dons e talento. Dom ou dons é concedido, é propriedade do Espírito Santo. Eu não sou dono dos dons. Eu sou um instrumento pelo qual o Espírito Santo me concede dons para que eu possa exercê-los para o crescimento e edificação da igreja, para o crescimento no reino de Deus. Agora, talentos naturais. Eu faço essa diferença. Por quê? Eu vou explicar. Tá? Uma capacidade natural, habilidades naturais, o que temos facilidade de fazer, por exemplo, cantar, tocar, escrever, pintar quadros, cozinhar, costurar, praticar esportes. Nas Olimpíadas a gente vê muito isso, né? Coisas que você pode fazer sendo ou não cristão. Isso é talento. Tá? Uma pessoa que queira ajudar a igreja na parte de contabilidade. O escritório que nos ajuda na parte de contabilidade pode ser não crente. Ele tem dom? Não, ele tem talento. E esse talento ele usa para fazer a contabilidade da igreja. Tá? Esse estudo deu apenas 3 páginas. Os dons espirituais são dados para equipar a igreja a fim de que ela desenvolva seu ministério até que Cristo volte. Olha o que diz a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, tradução NVI. Não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, seja manifesto, ou seja, volte. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, dom ou dons é dado pelo Espírito Santo através da sua graça. E vamos lá. Se alguém tem, pode ver que eu grifei aí, ou coloquei em negrito melhor, coloquei em negrito, tá?
Se alguém tem dom de profetizar, nos dias de hoje é aquele que prega. Tá? O dom de profecia, nos dias de hoje, está ligada à pregação da palavra de Deus. Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Estranho, né? O apóstolo Paulo podia dizer só contribua, mas ele acrescenta uma palavra: contribua generosamente. Então devemos deixar a parte mesquinha, digamos assim, do lado e contribuir generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo, não é de qualquer maneira, é exercer essa liderança com zelo, com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Às vezes, a gente vai usar a misericórdia, mas a gente quer usar por desencargo de consciência, para se livrar da pessoa logo. Não. Façam isso com alegria. Bem, existem impedimentos a servir a Deus. E esses impedimentos estão relacionados aos dons. Primeiro, falta de visão espiritual. A falta de visão espiritual faz com que a gente deixe de servir a Deus como Deus requer de nós, como Ele gostaria que nós o servíssemos. A falta de maturidade espiritual. Muitas vezes, por não sermos maduros espirituais, achamos que a única coisa que nós precisamos é marcar presença na igreja. Não. Requer um pouco mais que isso. Anemia espiritual. Muitas vezes estamos apáticos, deixamos que as circunstâncias, os problemas, as dificuldades nos coloquem numa posição aonde nós não queremos nos envolver, não queremos desenvolver o nosso dom espiritual e vivemos uma apatia, uma anemia, uma fraqueza espiritual. E também existe o desinteresse para com o reino de Deus. Achamos muitas vezes que só pelo fato de estarmos na igreja já é o suficiente para Deus. Deus nos chamou para servirmos, não apenas para estarmos presentes na igreja, mas para que nós o sirvamos com alegria, com vontade, com dedicação, apesar das nossas dificuldades,
apesar das circunstâncias que muitas vezes nós nos encontramos. Deus quer, Deus deseja, agrada a Deus que nós o sirvamos de coração. Cada cristão é um sacerdote no reino de Deus. Cada cristão tem pelo menos um dom espiritual e por isso deve servir a Deus com alegria e dedicação. Eu vou citar quatro verdades espirituais para que possamos contribuir mais no reino de Deus com os nossos dons. A primeira verdade é: todos nós temos pelo menos um dom espiritual. Podemos ter mais de um dom, mas um dom espiritual pelo menos nós temos. Não existe crente, não existe aquele que sirva ao Senhor que não tenha pelo menos um dom espiritual. Todos nós temos. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Não temos desculpa real e verdadeira para não servir no reino de Deus. E aí eu faço uma pergunta: qual é o seu dom espiritual? Ou quais são os dons que o Espírito Santo te concedeu? Quais são? O cristão deve procurar saber qual é o seu dom ou dons. Se não buscarmos conhecer o propósito de Deus, não valorizamos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se não buscamos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas através dos dons que nos é dado pelo Espírito Santo, não valorizamos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A segunda verdade: o verdadeiro cristão é ativo no reino de Deus. Se alguém tem o dom de profetizar, isto é, pregação da palavra de Deus, use-o na proporção da sua fé. Proatividade. Aqui não há, no reino de Deus, não há zona de conforto. Não há algo que eu possa dizer: bom, eu vou ficar no cantinho, que aqui ninguém mexe comigo, né? E diga-se de passagem, eu sentei ali, porque eu e o pastor André estamos fazendo uma área VIP. Então os irmãos não se assustem não, tá? Eu fui o primeiro a sentar lá. Devemos olhar ao nosso redor e contribuir com os nossos dons para que ele venha estar mais em conformidade com a vontade de Deus. Não vivemos para reclamar, nem para nos desesperar, e muito menos para sermos apáticos no reino de Deus com relação aos dons espirituais. Vivemos para transformar vidas e realidades
com o poder de Deus usando os nossos dons. Veja, já foi falado inúmeras vezes, a salvação é nossa. Deus nos deu, é nossa. Os dons, Deus nos deu para usarmos para os outros, para o nosso próximo. Os dons não é propriedade minha, mas eu sou um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Nossa fé pode mudar nossa comunidade. E agora, a terceira verdade é sobre o que agrada a Deus. O serviço ou o dom que agrada a Deus é aquele que é desenvolvido na dependência e na força de Deus. E se os dons fluem dele, nós precisamos depender dele também para a realização de toda obra, ou de toda boa obra. A vida tem mais sabor quando ajudamos alguém com o nosso dom. A vida faz muito mais sentido quando usamos o nosso dom para ajudarmos alguém, o nosso próximo. E o nosso próximo, irmãos, não precisa necessariamente ser os de fora, mas pode ser eu e o André, eu e a Maria José, eu e o Maurício, assim por diante. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Tem algo que é frustrante. E o pior sentimento que alguém pode ter é o da inutilidade. É achar que ele não tem um lugar no corpo de Cristo. Todos têm lugar no corpo de Cristo. Eu não posso dizer a esse dedinho, o menor dedinho, de que eu não preciso dele. Eu vou usar algo bem prático. Eu acho que quase ninguém faz isso. Coçar o ouvido. Esse dedinho, dentre muitas coisas as quais ele é necessário, ele serve para coçar o ouvido. Mas nós somos úteis, não importa a circunstância. Nós temos o Espírito Santo de Deus que toca vidas e as transforma. O Espírito Santo, além de nos dar o dom para que nós usemos o dom para abençoar pessoas para a edificação da igreja, para as boas obras, para o reino de Deus, o Espírito Santo, ele também nos usa
para que Ele, Espírito Santo, convença a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Creia no poder de Deus e junte-se a Ele na jornada de fazer a vontade dEle aqui na terra. A quarta verdade, se alguém me arranjar um copinho d'água, eu agradeço. A quarta verdade, a sede é algo que não é do Espírito Santo. Tá? A vida vale muito. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, com dedicação, com aplicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A maior dádiva. Obrigado. Uma utilidade que eu achei para o nariz. A gente, quando vai beber a água, com o nariz a gente empurra essa pontinha aqui. A maior dádiva da vida é estar vivo. Quem é que não gosta de estar vivo? Só os mortos. Mas nós somos úteis, não importa as circunstâncias, nós temos... Opa, espera um pouquinho, meus olhos subiram. Lança fora todo trauma, todo rancor, toda angústia, toda síndrome de coitadinho e decepção. Deus te chama hoje para viver os melhores anos de sua vida usando seus dons. Servindo a quem precisa, você irá se tornar mais feliz, grato e abençoado. Vive bem quem vive para o outro. Essa é a vida que vale a pena viver. Agora, irmãos, eu vou entrar em algo que o apóstolo Paulo fez questão de colocar. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Não faltava nenhum dom nessa igreja. Era, porém, uma igreja conturbada. Por que uma igreja conturbada? Porque algo que é de maior importância é o amor. E é isso que faltava na igreja de Corinto. Eles tinham todos os dons, mas faltava o amor. Por isso o apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Veja o que Paulo diz. Assim que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retira. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus Cristo, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou conhecido. Agora, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Irmãos, Paulo não escreve o capítulo 13 à toa. Ele vai usar, eu não contei, mas pelo menos 9 vezes a palavra amor nesse texto. Por quê? Porque a igreja de Corinto tinha o dom de profetizar, a igreja de Corinto tinha o dom de línguas, tanto dos homens, quem sabe até dos anjos. A igreja de Corinto tinha uma facilidade de distribuir as coisas, mas ela fazia isso sem algo principal, fruto do Espírito Santo, sem amor. Isso quer dizer, eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver amor, de nada vai ser de proveito os meus dons. Por quê? Se Deus é amor, eu tenho que ter amor no meu coração. Eu tenho que viver com amor no meu coração. Esteja disposto a colocar em prática os seus dons, mas lembre-se, sempre com amor. O amor abençoa,
as pessoas. Desencargo de consciência. Mas eu amo, eu quero abençoar. E para abençoar, eu posso usar os meus dons espirituais. A lista de dons, ela é grande, ela é imensa. É mais ou menos uns 22 dons que o Espírito Santo reparte à sua igreja. Agora eu pergunto, conseguiremos todos contribuir com os nossos dons? O Teste dos Dons é um livro de Christian Schwarz, e ele é da editora evangélica Esperança. Não sei ainda se esse livro é publicado, mas é o livro onde mostra todos os testes sobre os dons espirituais. Para nós refletirmos, você já se descobriu em relação ao seu dom ou ainda possui dúvidas? Você hoje sente que está servindo ao reino de Deus de acordo com o dom ou com os dons que você tem? É para nós refletirmos depois. Como eu disse aos irmãos, foi apenas uma passada por cima, apenas um resumo com relação aos dons. Eu estava aqui em 1 aos Coríntios, mas acabei saindo sem querer. Fala sobre os dons, mas fala que nós devemos